Bem-vindos ao Portal EUS. Sabe, a gente costuma tratar a mente humana como se fosse um cofre fechado e impenetrável, né? Mas e se, na verdade, ela for mais parecida com um rádio antigo? Nossa, um rádio antigo é a analogia perfeita para isso. Pois é, aquele rádio que capta interferências o tempo todo, chiados, estações cruzando do nada. Tipo, se irritações ou emoções surgem de repente na nossa cabeça, será que nasceram mesmo ali? Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer um mergulho num tema muito fascinante e presente no nosso cotidiano. Como o plano espiritual influencia invisivelmente a mente de quem está aqui, vivo, né? O que chamamos de encarnados. E para fugir do achismo, a gente tem fontes ótimas hoje. Com certeza. Vamos nos basear nas reflexões do palestrante Jorge Lahati e nos textos clássicos do espírito Emmanuel, que é muito influente no estudo dessa área. E a nossa missão aqui, gente, não é criar um clima de filme de terror místico. É entender como essas conexões acontecem na prática. Separar o que é só o nosso cansaço, a exaustão da rotina, daquilo que é realmente uma influência externa. Até porque essa influência ela é diária e muito, mas muito sutil mesmo. O Emmanuel, no livro Estude e Viva, ele traz um conceito que, olha, muda muito a nossa perspectiva. E qual é esse conceito? A gente costuma focar naquelas obsessões cinematográficas, né? A possessão espetacular, a subjugação total, onde a pessoa perde o controle motor, ou uma fascinação que cega completamente. Aquela coisa de filme mesmo. Exato. Mas ele alerta que o perigo real, silencioso e constante é a chamada meio-obsessão. Peraí, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a lógica me diz o contrário. Se é só meio, não deveria ser metade do problema? Tipo uma versão mais leve, menos perigosa? Parece super intuitivo pensar assim, mas a meio-obsessão é a mais destrutiva justamente porque ela é camuflada. A pessoa oscila o tempo todo. Tipo uma montanha-russa emocional? Isso. Uma hora a pessoa tá ótima, super prestativa, e na outra, do nada, ela tem uma explosão e fere todo mundo ao redor. Ela machuca e cura, assopra e morde. Nossa! E como a pessoa não acha que está doente porque ela continua trabalhando, pagando os boletos, vivendo normal, ela não busca tratamento. Nem passa pela cabeça dela procurar ajuda. Ela assume a autoria exclusiva daquela raiva toda. E o mecanismo de como isso acontece é fascinante. Não é um invasor quebrando a porta da nossa mente. Funciona por afinidade, né? Por afinidade, a influência externa entra como um convidado que simplesmente concorda com as nossas reclamações. Sabe quando a gente está remoendo uma injustiça no trabalho, alimentando uma pequena raiva? Sim, todo mundo passa por isso. Então, o pensamento externo sintoniza nessa exata frequência e amplifica o sentimento. É como se alguém aumentasse muito o volume do nosso próprio rádio. E aí, sem perceber, vamos contaminando o ambiente e criando um efeito dominó de mal-estar. O que me leva a uma dúvida bem prática. Se o perigo é tão invisível e se esconde tão bem na nossa rotina, como é que qualquer pessoa consegue identificar que existe uma perturbação espiritual ali, e não só um grupo de pessoas estressadas? A métrica que as fontes trazem é muito pragmática. A gente precisa olhar para os frutos das ações. Ah, entendi. Olhar para a prática mesmo. Exatamente. Não importa se o grupo tem um conhecimento teórico gigante ou se ali acontecem fenômenos mediúnicos visíveis. O que define a sintonia é a prática. Onde tem fofoca, divisão, intriga pelas costas, ali existe uma perturbação clara. E o contrário também é válido, imagino. Com certeza. Onde o clima é de pacificação, união e consolo, a sintonia é boa e os bons espíritos estão presentes. Então, o que isso tudo significa? Me faz pensar que acumular conhecimento sobre espiritualidade é igualzinho a segurar uma receita médica. Perfeita essa analogia. Porque saber ler a bula perfeitamente e entender os componentes químicos não abaixa a febre de ninguém. O que funciona é tomar o remédio de fato. E, nesse caso, o remédio é agir com paciência, engolir o orgulho, escolher não espalhar a fofoca. Essa aplicação prática resume tudo. E as fontes deixam claro que sentir medo das dificuldades, tipo ter pavor de reencarnar ou das crises do mundo, é humano. É natural da nossa biologia ter medo.
Ninguém é de ferro. Pois é, o problema não é o medo em si, mas como a gente reage a ele. O antídoto contra essa perturbação invisível é o esforço genuíno de melhorar intimamente e acolher quem está perto, apesar de todo medo. A verdadeira transição não acontece por desastres lá fora. Acontece dentro do ser humano, né? Independentemente de quão caótico esteja o cenário lá fora. Exato. Se a gente passa pelas crises e não melhora o nosso trato com as pessoas, a lição se perdeu. O conhecimento só tem valor real quando a gente converte em ação pacífica. No fim das contas, a influência espiritual não é um evento sobrenatural assustador. É um fluxo constante que direciona as nossas atitudes diárias. É um exercício constante de vigiar a nossa própria sintonia. O que nos leva de volta àquela antena de rádio do começo. Se cada escolha, cada pequena reação nossa, seja um sorriso ou uma resposta atravessada, funciona como uma antena se conectando a uma frequência invisível. Que tipo de programa nossa mente está ajudando a transmitir para as pessoas ao nosso redor neste exato segundo? Gostou do conteúdo? Inscreva-se e compartilhe.